O céu sobre a cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, parecia uma massa inquieta de nuvens cinzentas e pretas na tarde de 24 de maio de 2005. O que começou como um dia comum de outono brasileiro transformou-se em questão de minutos em uma cena que ninguém esperava presenciar. Imagens de armazéns retorcidos, colunas de metal dobradas como papel e telhados arrancados ficariam gravadas na memória de todos. Aqui não é o Texas, aqui é o Brasil. A frase não é apenas um recurso narrativo. Para a maioria dos brasileiros, tornados eram um fenômeno televisivo, algo visto em noticiários estrangeiros sobre o centro-oeste americano, não em seu próprio país. Mas naquela tarde, a realidade mudou repentinamente. O vento não varreu apenas casas e telhados. Ele varreu zonas industriais inteiras, devorando fábricas, destruindo estoques, paralisando linhas de produção e deixando um rastro de prejuízos multimilionários. Assim começa a história do tornado industrial do Brasil. Um episódio que varreu em questão de minutos o que levou décadas para ser reconstruído. Brasil e tornados. Um risco subestimado. Quando pensamos em tornados, a nossa mente imediatamente se dirige ao centro-oeste dos Estados Unidos. Estados como Oklahoma, Kansas e Texas tornaram o fenômeno parte de sua identidade. Abrigos subterrâneos, sistemas de alerta sofisticados e até mesmo uma cultura popular que os incorpora em filmes e noticiários. Mas o Brasil raramente aparece nessas conversas. E, no entanto, o sul do país, e especialmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, têm todas as condições atmosféricas necessárias para a formação de supercélulas capazes de gerar tornados. A chave está na geografia e no clima. O Brasil está situado em uma zona onde convergem massas de ar muito distintas, desde o ar frio que desce da Patagônia e do sul dos Andes, até o ar quente e úmido que sobe da Amazônia e do Atlântico, tropical. Quando esses sistemas se encontram sobre as planícies do sul e do sudeste, o resultado pode ser explosivo. Em termos meteorológicos, é a combinação de 3 fatores. Instabilidade atmosférica. Quando o ar quente e úmido sobe rapidamente, gerando nuvens de grande desenvolvimento vertical. Cisalhamento do vento. A diferença na velocidade e direção do vento em diferentes níveis da atmosfera. Uma condição necessária para que uma tempestade gire. Fonte de umidade e energia. Fornecida pelo Oceano Atlântico e pelas massas de ar que transportam umidade na Amazônia. O resultado pode ser a formação de uma supercélula. A rainha das tempestades, que contém um mesociclone, um vórtice de ar rotativo capaz de gerar tornados. Durante décadas, a percepção popular no Brasil era de que tornados eram extremamente raros. E, embora não atinjam a frequência dos tornados nos Estados Unidos, registros mostram que são mais comuns do que se pensava. O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, identificou dezenas de eventos significativos nas últimas décadas. Cidades como Guaraciaba, Xanxerê, Lages e Itaperuna sofreram impactos semelhantes, alguns resultando em fatalidades. O problema é que, por não ser considerada uma ameaça prioritária, o Brasil não desenvolveu um sistema robusto de monitoramento ou resposta específica. A maioria das cidades não possui sirenes de alerta ou protocolos de evacuação em caso de tornado. Os edifícios, em sua maioria feitos de alvenaria simples ou estruturas metálicas leves em parques industriais, não são projetados para suportar rajadas superiores a 150 km por hora. Então, quando o tornado atingiu Indaiatuba em maio de 2005, o choque não foi apenas meteorológico, foi cultural. As imagens de fábricas demolidas e ruas cobertas de escombros pareciam estranhas, como se tivessem sido importadas de um noticiário americano. Mas não eram. Elas estavam bem no coração de São Paulo. O Brasil descobriu então que os tornados não são uma curiosidade estrangeira. São uma ameaça real e latente que pode surgir em qualquer tarde de tempestade, quando os ingredientes se combinam na atmosfera. O caso de Indaiatuba trouxe a questão à tona. A mídia nacional começou a questionar: com que frequência esses fenômenos ocorrem em nossa região?
poderiam se repetir em outras cidades industriais? E a resposta, baseada na ciência, é clara. Sim, tornados no Brasil não são um mito, nem um acidente isolado. Fazem parte do clima do país, embora a maioria prefira ignorar. Luz. Essa subestimação se tornou um dos principais fatores de vulnerabilidade ao desastre de 2005. Porque quando o risco é desconhecido, a resposta não é preparada. E quando não há resposta, as perdas se multiplicam. A manhã de 24 de maio de 2005 começou como qualquer outra em Indaiatuba. O ar estava pesado, carregado de umidade, e um céu plúmbeo prenunciava que a tarde não seria tranquila. No entanto, ninguém imaginava o que estava por vir. Nas primeiras horas, os radares meteorológicos já mostravam núcleos de tempestade avançando do oeste do estado de São Paulo. Tratava-se de uma frente fria que empurrava ar mais denso do sul, colidindo com massas quentes que pairavam sobre o interior de São Paulo. A combinação era perigosa, embora poucos a interpretassem com precisão na época. Por volta das 15 horas, testemunhas relatam que o vento começou a mudar de direção e a luz do dia ficou estranha. Alguns descreveram o céu com tons esverdeados, um sinal clássico de tempestades severas. A pressão atmosférica caiu rapidamente e um silêncio assustador se instalou antes da tempestade começar. Minutos depois, a supercélula mostrou sua verdadeira face. Uma nuvem em forma de funil desceu do céu e tocou os arredores da cidade. Não era um simples redemoinho de poeira. Era um tornado bem definido, com múltiplos vórtices internos girando em torno de um núcleo principal. O fenômeno avançou violentamente, derrubando árvores, postes de energia e fragmentos de edifícios em seu caminho. A trajetória do tornado foi breve, mas devastadora. Ele percorreu uma faixa que cortava diretamente uma das zonas industriais de Indaiatuba. Em questão de minutos, armazéns inteiros foram arrasados. Estruturas metálicas de vários metros de altura se dobraram como brinquedos, telhados foram arrancados e contêineres de carga foram arrastados por dezenas de metros. As imagens capturadas posteriormente retratavam uma paisagem bélica. Muros desabados, maquinário pesado tombado e ruas cobertas de escombros. Em apenas 15 minutos, a tempestade mudou para sempre a história da cidade. Meteorologistas estimaram a intensidade do tornado em F2, na escala Fujita aprimorada. Isso significa que os ventos podem ultrapassar 170 km por hora. O suficiente para arrancar telhados sólidos, capotar veículos e causar destruição severa em edifícios industriais. Moradores descreveram a experiência com uma mistura de medo e perplexidade. Alguns relataram um estrondo ensurdecedor, comparável à passagem de um trem de carga. Outros mal conseguiram se esconder debaixo das mesas ou correr para áreas mais seguras dentro das fábricas antes que tudo desabasse ao redor. Quando o tornado se dissipou, deixou para trás uma linha de destruição perfeitamente reconhecível. Uma cicatriz na cidade. Não houve tempo para processar o ocorrido. A fase de resgate e avaliação de danos começou imediatamente. O que tornou este evento ainda mais desconcertante foi a sua localização. Tornados no Brasil já haviam atingido áreas rurais, pequenas cidades ou áreas menos densamente povoadas. Mas, desta vez, a tempestade atingiu diretamente um polo industrial vital para o interior do estado de São Paulo. E isso multiplicaria as consequências em todos os níveis: econômico, social e político. Naquela tarde, Indaiatuba deixou de ser uma cidade conhecida apenas pelo crescimento econômico e pela proximidade com Campinas para se tornar palco de um dos tornados mais memoráveis da história recente do Brasil. Quando o vento se acalmou e o rugido do tornado se dissipou no horizonte, a extensão total do desastre tornou-se clara. A zona industrial de Indaiatuba havia se transformado em um campo de ruínas. Onde fábricas e centros de distribuição haviam operado horas antes, estendia-se uma paisagem de aço retorcido e concreto, reduzidos a escombros. A onda de destruição foi precisa e brutal. Armazéns de metal, projetados para armazenar toneladas de mercadorias,
foram demolidos como se fossem feitos de papelão. Estruturas de aço reforçado dobraram-se em ângulos impossíveis, um lembrete da força invisível que as havia atravessado. Grandes telhados foram arrancados, voando dezenas de metros para se cravarem em outros edifícios industriais. Entre as empresas mais afetadas estavam fábricas de máquinas, armazéns logísticos e centros de distribuição que atendiam toda a região. As estimativas iniciais de danos ultrapassaram 97 milhões. Em questão de minutos, o tornado destruiu anos de investimento e paralisou linhas de produção inteiras. O depoimento de um trabalhador na época, divulgado pela imprensa local, foi contundente. Vi o telhado inteiro da fábrica se erguer, como se fosse uma folha de papel. Corremos sem olhar para trás. Quando saímos, tudo estava destruído. As ruas ao redor pareciam um labirinto de entulho industrial. Caminhões tombados, contêineres arrastados por vários metros, maquinário retorcido e inútil. Em meio ao metal retorcido, trabalhadores e vizinhos procuravam o que restava de seus pertences. Imagens de televisão mostraram o coração produtivo de Indaiatuba em ruínas. Para uma cidade em expansão, fortemente dependente de seu polo industrial, o impacto foi devastador. Não se tratou apenas de infraestrutura. Cada galpão demolido significava a suspensão de empregos, a interrupção da produção e famílias mergulhadas na incerteza. O efeito dominó foi imediato. Empresas que dependiam de insumos produzidos localmente começaram a sofrer atrasos. Empresas locais viram suas vendas despencarem. A economia municipal, que até então crescia dinamicamente, sofreu um golpe que levaria meses para ser assimilado. Mas, além dos números, a paisagem após o tornado continha um simbolismo poderoso. O aço retorcido, os tijolos espalhados, as vigas caídas, eram a representação física da vulnerabilidade. Nenhuma obra humana, por mais sólida que pareça, é invulnerável à fúria da natureza. Um relatório da época resumiu claramente: o que levou décadas para ser construído, o vento derrubou em minutos. A câmera imaginária do documentário percorre lentamente a área devastada. Não foi um tornado se espalhando por um campo aberto. Não foi um fenômeno isolado em uma área rural. Foi um impacto direto no coração industrial de uma cidade brasileira. E esse fato o tornou um desastre sem precedentes. Em Indaiatuba, a modernidade se deparou com uma força que muitos acreditavam alheia à sua realidade. A devastação industrial não foi apenas material. Foi um lembrete de que no Brasil, tornados são capazes de destruir não apenas vidas, mas também a espinha dorsal econômica de uma região. Entre as ruínas do Parque Industrial de Indaiatuba, não havia silêncio. Ouviam-se gritos, choros e o estrondo metálico de estruturas à beira do colapso. A cidade acordou repentinamente para a realidade. O tornado não só destruíra fábricas, como também interrompera a rotina de milhares de trabalhadores. Os primeiros relatos chegaram quase imediatamente. Um funcionário da logística, ainda coberto de poeira, relembrou com a voz trêmula: ouvi um barulho parecido com o de um trem. Tudo ficou escuro e, em segundos, o galpão começou a desabar. Corremos para a saída, mas muitos ficaram presos entre as vigas. Outro trabalhador descreveu como o vento levantou objetos impossíveis. Vi recipientes de metal voando como papelão. Achei que não sairia vivo dali. Nas horas seguintes, equipes de resgate, bombeiros e voluntários começaram a vasculhar a área. O desafio não era apenas encontrar sobreviventes entre os escombros, mas também proteger as estruturas que ameaçavam desabar. Caminhões de bombeiros abriam caminho por entre os destroços de telhados e veículos capotados. Hospitais locais receberam dezenas de feridos, a maioria com cortes profundos, hematomas e fraturas causadas por estilhaços de projéteis. Câmeras de televisão registraram cenas de trabalhadores se abraçando em frente ao que restou de seus negócios. Alguns choraram ao ver a destruição dos locais onde trabalharam por décadas. Outros, no entanto, simplesmente assistiram em silêncio, incapazes de processar o que havia acontecido. Os depoimentos não vieram apenas de funcionários. Gerentes e proprietários de empresas deram sua versão da catástrofe. Um deles disse à imprensa: em 5 minutos,
Perdemos o que levamos 30 anos construindo. Agora temos que recomeçar, mas não sabemos como nem quando. Com o passar das horas, a solidariedade aumentou. Vizinhos ofereceram comida e água aos trabalhadores retidos. Empresas de outras cidades enviaram equipes de apoio. As autoridades locais declararam estado de emergência e começaram a coordenar a remoção dos escombros, priorizando o restabelecimento da energia elétrica e a garantia de que não houvesse vazamentos de produtos químicos nas fábricas danificadas. A reconstrução, no entanto, não seria imediata. Durante semanas, centenas de famílias ficaram desempregadas. Muitas fábricas permaneceram fechadas, aguardando avaliações e recursos para reconstruir suas estruturas. As seguradoras demoraram a processar as perdas, prolongando a crise econômica. Mas a catástrofe também demonstrou o espírito resiliente da comunidade. Alguns trabalhadores retornaram ao local da destruição poucos dias depois, ajudando a remover os escombros. Empresas improvisaram espaços para retomar a produção em condições mínimas, tentando salvar contratos e manter empregos. Um cronista local resumiu esse clima contraditório com uma frase que ficou gravada na memória de Indaiatuba. Em meio ao ferro retorcido, ouviam-se dois sons: o som do choro pelo que foi perdido e o som das paz, anunciando o início da reconstrução. O que exatamente atingiu Indaiatuba naquela tarde de 24 de maio de 2005? Para entender, precisamos nos aprofundar no funcionamento interno da tempestade. Não foi um simples vendaval, nem uma tempestade comum no sudeste do Brasil. Foi a manifestação de um dos fenômenos atmosféricos mais complexos e destrutivos que existem. Um tornado multivórtice gerado por uma supercélula. Uma supercélula é um tipo especial de tempestade que se distingue de todas as outras por conter um mesociclone, uma coluna de ar em rotação dentro da nuvem. Essa rotação interna é o coração da tempestade, dando-lhe o potencial de produzir granizo gigante, chuvas torrenciais, rajadas de vento extremas e, sob as condições certas, tornados. No caso de Indaiatuba, os meteorologistas constataram que todos os ingredientes estavam presentes. Uma massa de ar quente e úmido vinda do Atlântico, subindo sobre o interior de São Paulo. Ar frio e seco descendo do sul, impulsionado por uma frente fria. Cisalhamento acentuado do vento, ou seja, a diferença de velocidade e direção entre ventos em diferentes níveis da atmosfera. A interação dessas variáveis criou um ambiente explosivo. Em poucos minutos, o mesociclone dentro da nuvem começou a se intensificar. Quando o ar ascendente em rotação atingiu a superfície, o funil se formou. Um cone escuro conectando o céu ao solo. Mas o tornado de Indaiatuba tinha uma característica única. Era multivórtice. Isso significa que, além do funil principal, vários vórtices menores giravam em torno dele, cada um com uma força destrutiva comparável à de um tornado individual. Esses vórtices secundários frequentemente aumentam exponencialmente o poder devastador, pois concentram ventos extremos em pequenas áreas, arrancando telhados, derrubando paredes e torcendo vigas de metal. Estimativas subsequentes de especialistas brasileiros e internacionais concordaram que a intensidade atingiu um nível equivalente a F2 na escala Fujita aprimorada, com ventos superiores a 170 km por hora. Não foi o máximo na escala, mas foi mais do que suficiente para causar destruição severa em edifícios industriais e danos significativos à infraestrutura urbana. O impacto visual no solo foi revelador. A faixa de destruição tinha bordas afiadas, um corredor que mostrava a trajetória exata do vórtice, árvores arrancadas, veículos deslocados dezenas de metros e estruturas industriais desmontadas confirmavam a violência do fenômeno. Um meteorologista da Universidade de São Paulo explicou na época: "O surpreendente não é que um tornado tenha ocorrido no Brasil. O surpreendente é que ele tenha atingido uma área densamente industrializada com tanta precisão. Isso multiplicou o impacto econômico e social do fenômeno." A ciência por trás dos tornados não é apenas uma questão acadêmica. Entender como eles se formam, como se movem
E porque se intensificam é vital para projetar sistemas de alerta e reduzir riscos. Em países como os Estados Unidos, radares Doppler podem detectar a rotação das nuvens minutos antes do funil atingir o solo. No Brasil, em 2005, essas ferramentas eram limitadas e, em muitos lugares, inexistentes. Portanto, o tornado de Indaiatuba não só revelou a fúria da atmosfera, como também expôs uma deficiência estrutural. A falta de monitoramento avançado e de protocolos de emergência que poderiam ter reduzido o impacto do desastre. Estimativas oficiais apontam prejuízos superiores a 97 milhões de reais, um valor colossal para a época. Não se tratava apenas de danos isolados. Fábricas inteiras foram fechadas, linhas de produção paralisadas e centenas de trabalhadores perderam temporariamente seus empregos. Em um país onde o emprego informal e a falta de redes de proteção social já eram problemas estruturais, o tornado exacerbou a vulnerabilidade de milhares de famílias. O efeito dominó econômico foi imediato. Fornecedores em outras cidades sofreram atrasos. Cadeias logísticas foram interrompidas e contratos internacionais foram comprometidos. O que começou como um fenômeno meteorológico local se transformou em um problema regional que afetou a competitividade industrial de São Paulo. Mas talvez o aspecto mais revelador do desastre tenha sido a constatação de que não havia protocolos específicos para tornados no Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, onde todas as cidades no beco dos tornados possuem planos de emergência, simulados escolares, abrigos subterrâneos e sistemas de alerta precoce, em Indaiatuba a população foi pega de surpresa. Ninguém recebeu nenhum aviso prévio. Não havia sirenes nem instruções para se abrigar. O tornado atingiu uma comunidade que sequer tinha a linguagem necessária para descrever o que estava acontecendo. O contraste era doloroso. Enquanto em outras latitudes os tornados fazem parte do calendário anual de desastres e são gerenciados com certo grau de previsibilidade, no Brasil eles eram considerados fenômenos exóticos e improváveis. Essa falta de uma cultura de prevenção se traduzia em níveis extremamente altos de exposição. Edifícios industriais, projetados exclusivamente para otimizar custos e funcionalidade, não incluíam reforços estruturais para suportar ventos extremos. Em muitos casos, telhados leves e estruturas metálicas desabaram em segundos. A falta de protocolos também ficou evidente na fase de resposta imediata. Bombeiros locais, sem treinamento específico para colapsos industriais de grande porte, improvisaram rapidamente. Hospitais que não tinham planos de contingência para emergências em massa enfrentaram um fluxo repentino de feridos. E o governo local levou dias para coordenar uma estratégia de reconstrução que atendesse tanto as empresas quanto as famílias afetadas. Um analista contemporâneo resumiu sem rodeios: o tornado foi um fenômeno meteorológico. O desastre foi humano. A diferença está na preparação. O custo oculto, portanto, não estava apenas nos valores do seguro ou no aço dobrado. Estava na consciência nacional de que o Brasil havia subestimado um risco real. O evento de Indaiatuba demonstrou que, embora menos frequentes, os tornados podem ter um impacto tão destrutivo no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo. No entanto, o país não reagiu com a força esperada. Apesar da magnitude do desastre, os sistemas de alerta precoce e os programas nacionais de preparação para tornados não foram implementados imediatamente. As discussões se dissiparam com o tempo, e a memória do fenômeno ficou confinada aos arquivos locais e à experiência traumática daqueles que o vivenciaram. O tornado de Indaiatuba não foi apenas um evento meteorológico isolado. Foi um alerta. Um alerta que demonstrou de forma contundente que o Brasil não está imune a grandes fenômenos atmosféricos e que sua infraestrutura, sua cultura de prevenção e seus protocolos de emergência não estão preparados para lidar com eles. Em 24 de maio de 2005, o vento não destruiu apenas armazéns e fábricas. Ele também destruiu a falsa sensação de segurança de uma nação que, por décadas,
Acreditou que tornados eram problemas estrangeiros, confinados ao mapa do centro-oeste americano. O espelho deixado por este evento é desconfortável. Ele revela a vulnerabilidade das cidades industriais, a fragilidade dos sistemas de resposta e a necessidade urgente de integrar a ciência meteorológica ao planejamento urbano e econômico do país. Porque se a história de Indaiatuba nos ensina alguma coisa, é que a questão não é se isso acontecerá novamente, mas quando e onde acontecerá o próximo. O Brasil enfrenta o desafio de reconhecer que sua geografia e clima o colocam na rota de tempestades potencialmente severas. Preparação, alertas antecipados e educação pública não são luxos. São barreiras invisíveis que podem fazer a diferença entre um susto e uma catástrofe. Em Indaiatuba, décadas de progresso ruíram em questão de minutos. A força do vento não conhece fronteiras. E o verdadeiro desafio não é deter a tempestade, mas aprender a viver preparado para ela. A pergunta que fica é simples: estamos prontos para a próxima? Se esta história impactou você, junte-se a nós para mais histórias sobre a força da natureza. Inscreva-se no canal Tornado Extremo e fique por dentro dos eventos que marcaram a história e das lições que ainda precisamos aprender.